Queridos amigos, como é que vocês estão? Quanto tempo que eu não venho aqui gravar um vídeo, falar com vocês. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Bom, queridos, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. Algumas pessoas vieram falar comigo, né, para que eu viesse a fazer um estudo bíblico, né, uma temporada de estudo bíblico aqui pelo meu canal do YouTube. Já que eu tenho uma classe pelo WhatsApp, né, as pessoas elas pedem, né, para que eu faça um estudo bíblico, para que nós possamos olhar zóio no zóio, né, e para que nós possamos ter um diálogo também, né. E eu pensando, eu orando a Deus, o que eu pensei, né, o que eu estou propondo a vocês. Eu vou fazer esse estudo, a gente vai fazer uma temporada aí de estudo da Bíblia, né, é um estudo simples, né, para quem nunca estudou a Bíblia. É importante nós fazermos, né, um estudo, ainda mais agora, no tempo que nós estamos vivendo, né, irmãos, onde Jesus está tão perto de voltar com as coisas que estão acontecendo no mundo. E nós precisamos tanto nos apegar a esse Deus maravilhoso que nós temos. E a gente não pode ficar dando bobeira, a gente não pode ficar brincando com a nossa vida eterna, né, com a nossa vida espiritual. Então eu estou aqui propondo a vocês esse estudo. E o que eu pensei? Eu vou deixar um telefone aqui, um telefone de WhatsApp. Para quê? Para perguntas e respostas. Enquanto eu estou aqui falando com vocês, dando estudo, surgiu alguma dúvida, vocês entram nesse número aqui e mandam a pergunta para mim. Júlio, eu estou fazendo estudo lá com você e me veio essa dúvida sobre isso que você está dizendo e tal. Então você vai ter um contato pessoal comigo para que a gente possa trocar ideias. Irmãos, outra coisa, um ponto muito forte, né, muito importante, trocar ideias. Porque eu vejo muito na internet pessoas maldosas, né, ofendendo outras pessoas que estão ali, às vezes colocam uma mensagem bíblica, né, de coração. Eu creio que as pessoas colocam de coração ali, né, com amor, e vem os engraçadinhos e começa a bater naquela pessoa. Então eu estou aqui dando a minha cara a tapa. É claro que eu vou falar daquilo que eu conheço, tá? Eu não sou um expert da Bíblia, mas eu estudo muito a palavra de Deus, o espírito de profecia, eu leio muito, eu gosto muito disso. Só que eu vou colocar aquilo que eu conheço, aquilo que eu acredito que o Espírito Santo revelou para mim, entende? Só que você pode ter a sua opinião diferente da minha, e isso não cabe a nós ficar brigando, mas nós podemos conversar sobre o assunto. Porque se vier alguém aqui nesse número aqui e querer bater boca, querer me ofender, eu vou bloquear no ato, eu não vou nem responder, eu já vou bloquear essa pessoa, tá? Porque eu acredito que a palavra de Deus ela tem que ser discutida assim com amor, né? Com muito carinho, com muito respeito, e não bater boca, ofender, né? Eu vejo muito na internet assim, vai estudar a Bíblia, você não sabe o que você está falando, sabe? É umas coisas desagradáveis. Nós como cristãos, nós deveríamos tratar esse assunto com muito respeito, com muito temor, entende? Talvez o que eu conheço você não conhece, talvez o que você conhece eu não conheço, né? E não cabe a mim ou nós ficarmos aqui discutindo, brigando, certo? Então, meus queridos, essa é a proposta que eu venho trazer para vocês, tá? Eu vou tentar fazer um estudo de 45 minutos, 45 minutos, que é muito difícil, mas eu vou tentar. E, irmãos, vamos estudar. Eu creio que a proximidade da volta de Jesus está muito próximo e nós precisamos nos aprofundarmos cada vez mais na palavra de Deus, porque nós sabemos que agora nos finais dos tempos a confusão estará muito grande, né? Os falsos profetas vão vir com muita intensidade para enganar o povo,
né? E então nós precisamos sim conhecer mais esse livro para que a gente não seja enganado por essas pessoas, né? Para que a gente possa entender o que está acontecendo e a gente partir para o caminho certo. Porque, irmãos, entenda uma coisa: existe mais de 40 mil denominações religiosas pelo mundo, cristãs espalhadas pelo mundo. Todas usam a Bíblia, todas. Mas você já notou que ninguém fala a mesma língua? Cada um fala uma coisa? E eu fico pensando, em quem acreditar então? Se cada um fala uma coisa. Quem que está falando a verdade? Porque Júlio, eu acredito que a palavra é uma só. O contexto dela toda é uma só. Não são vários contextos, não são várias opiniões. Eu acredito que Deus, quando Ele fez a Bíblia, é um pensamento só, né? Olha o que diz 1 Coríntios 1, a partir do versículo 10. Irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Então eu acredito, irmãos, que nós temos que ter um só direcionamento em questão da palavra de Deus. Mas a confusão é muito grande, né? Nós vamos chegar num ponto do estudo que nós vamos entender por que o mundo está tão confuso. Por que cada um fala uma coisa? Por que ninguém mais fala a mesma língua? E existe essa confusão, essa briga em todas as áreas, né? Em questão de Bíblia, em questão de política, em questão de vacinas, entende? Parece que ninguém fala a mesma língua. Só que existe um porquê. E quando nós chegarmos nesse estudo, nós vamos saber o porquê que o mundo está aqui. Outra coisa, irmãos, que nós precisamos entender, né? Por que o mundo anda de mal a pior? O mundo não melhora, né? Eu até conversei com um amigo, e respeito muito ele, eu amo ele. E ele acredita na evolução, né? Que as coisas estão evoluindo. E eu acredito no criacionismo, não no evolucionismo, né? E eu paro para pensar nessas coisas e eu vejo que as coisas não estão evoluindo, as pessoas não estão evoluindo. Muito pelo contrário. As coisas estão evoluindo. As pessoas estão evoluindo. As pessoas parecem que estão virando animais. Então é um ponto para se pensar. Porque às vezes a gente acha, né, que as coisas vão melhorar. E pelas profecias, meus irmãos, nada vai melhorar. Daqui para frente as coisas só vão piorar. Por isso a importância de nós estarmos estudando a palavra de Deus. Por que o mundo anda de mal a pior? Ao meu ver, é porque as pessoas não estudam a palavra de Deus. Se nós estudássemos mais a palavra de Deus e seguirmos a palavra do Senhor, o mundo seria outro. Porque nesse livro, irmãos, tem coisas maravilhosas. O que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer, o caminho certo a percorrer e o caminho que nós devemos evitar, o que nós devemos comer e o que nós não devemos comer para ter boa saúde. Hoje a gente vê o tanto de pessoas doentes que existe, né, que está aí pelo mundo. Como educar os filhos. Hoje as crianças, né, parece que eles mandam nos pais, faz dos pais gato e sapato, e a Bíblia mostra como nós devemos educar os nossos filhos, o que nós devemos fazer para ter filhos educados, saudáveis, né, amorosos.
tementes aos pais. E hoje o estudo, nosso primeiro estudo, é sobre as Escrituras. Entender mais esse livro. Né? Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, você pode estudar a Bíblia. Não, quer dizer, desculpa, você pode estudar história, geografia, matemática, você pode estudar qualquer coisa relacionada às coisas do mundo, digamos assim. Você vai ser mais inteligente. Claro, porque você vai ter conhecimento, você vai buscar conhecimento. Mas, irmãos, não existe outro livro na face da terra sobrenatural como a Bíblia Sagrada. Porque pessoas que estudam esse livro, né, pessoas que são blasfemos, se tornam reverentes. Olha que interessante. Ébrios se tornam sóbrios, criminosos se tornam confiáveis, ladrões se tornam honestos, adúlteros se tornam puros. Por quê, irmãos? Porque esse livro é sobrenatural e eu sou prova disso. Eu, alguns amigos, eu na minha época, eu nasci na igreja, mas teve um período que eu saí da igreja. E eu fui para o mundo porque eu conhecia música, e eu queria ser músico, eu queria fazer sucesso. E eu comecei a sair, e saindo da igreja, comecei a sair aos pouquinhos. Até que eu saí definitivamente. E eu era jovem, e quando eu fui para o mundo, quando a gente é jovem, a gente quer conhecer as coisas. E nesse mundo da música, né, é um mundo perigoso se você não tem cabeça, e eu não tinha muito. E eu passei a beber, eu passei a usar drogas, e chegou um momento na minha vida que eu achei que eu nunca mais ia sair dessa vida. Eu achei que eu não ia conseguir sair mais dessa vida. E teve um momento no finalzinho que eu começava a orar, Senhor, eu preciso sair, me ajuda, e eu não conseguia. Até o momento que eu comecei a estudar Apocalipse. Eu nunca tinha estudado Apocalipse, olha que eu nasci na igreja, hein? Nunca tinha estudado Apocalipse da forma que eu estudei. E quando eu comecei a estudar Apocalipse, o Espírito Santo começou a fazer um grande trabalho na minha vida. E foi nesse momento que eu comecei a deixar as coisas que eu fazia. Até a música eu deixei. Mas por quê? Porque eu comecei a conhecer esse livro de verdade. Porque na minha época, irmãos, eu nasci na igreja, eu sempre lia a Bíblia, mas eu lia. Eu não examinava as Escrituras que nem Jesus pede para a gente fazer. Examinais as Escrituras, cave fundo para você entender ela. Porque nem sempre é fácil entender a palavra de Deus, entende, meus irmãos? E nós precisamos do Espírito Santo para entender a sua palavra. Olha o que diz aqui em João 14, 26. Olha o que diz, que interessante. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembre de tudo que eu disse a vocês. Então o Espírito Santo é que nos ajuda, o Espírito Santo é que nos ensina as coisas. E eu não sabia disso. Né? Na minha época eu não sabia, porque eu era novinho, eu acho que eu tinha, acho que menos de 20 anos, se eu não me engano, que eu fiquei, né, nas coisas erradas aí, uns 20 anos. Enfim. E quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, foi com muita intensidade, porque eu já estava mais velho, eu já tinha um conhecimento maior das coisas, e eu comecei a estudar Apocalipse. E quando a gente estuda Apocalipse, parece que a nossa mente se abre, os nossos olhos se abrem para muita coisa, muita coisa. Por isso eu deixo uma dica aqui para vocês, irmãos, ainda mais no momento que nós estamos vivendo. Estude Apocalipse. Vou deixar aqui um site no YouTube, né, um canal do YouTube,
que é do pastor Arilton, que é Apocalipse, né, do pastor Arilton, que é muito bom esse estudo, que é pela Novo Tempo, né? E ali eu aprendi muitas coisas começaram a fazer sentido para mim. E foi nesse momento que eu comecei a deixar as coisas do mundo. E é nesse momento que eu comecei a estudar a Bíblia com mais intensidade. Olha como é que é a minha Bíblia, meus irmãos. Toda grifada, ela é assim inteira, né? Marcações aqui em cima, toda ela é assim, toda ela. E foi a partir desse momento que eu comecei a entender as coisas e a entender a palavra de Deus. Pedindo o auxílio do Espírito Santo, que antes eu nem pedia, porque quando você estuda a palavra de Deus, irmãos, antes de você abrir ela, você faz uma oração. Você pede a iluminação do Espírito Santo para que você possa entender. Porque é um livro inspirado por Deus e você precisa da inspiração do Espírito Santo. Então primeiro você faz uma oração: Senhor, me ajude a entender a sua palavra, abra minha mente para que eu possa entender a sua vontade para comigo. E aí, irmãos, eu comecei a estudar a Bíblia de capa a capa, grifando, anotando. Se eu não entendia alguma coisa, eu ia na internet, pesquisava sobre alguma coisa, via alguns sermões sobre aquele assunto e fui estudando Apocalipse. E as coisas foram acontecendo. E é nesse momento que eu comecei a sair das coisas erradas. Voltei para a igreja, me rebatizei. Hoje eu tenho uma família, graças ao bom Deus, maravilhosa, né? Hoje nós somos todos cristãos. A minha esposa se batizou comigo também, ela não era batizada. Olha como é que Deus vai agindo na nossa vida. Às vezes a gente não sabe por que a nossa vida está assim, de cabeça para o ar, irmãos. Às vezes a gente não entende o porquê. Porque talvez nós estamos longe de Deus. Porque não basta ser uma pessoa boa, meus irmãos. A gente precisa estudar a palavra de Deus, a gente precisa orar, a gente precisa fazer culto todos os dias, aonde eu faço com a minha família todos os dias. Eu abro a Bíblia, leio, explico para os meus filhos, a minha esposa, estamos sempre juntos. Quarta-feira, né, a gente faz culto aqui em casa, através da televisão, a gente coloca um culto para a gente assistir. Nós vamos na igreja todo final de semana, no sábado. E as coisas começam a acontecer. Lutas nunca deixaram de existir nas nossas vidas, nunca. Mas Deus sempre esteve presente, nos ajudando a prosseguir. Porque não é fácil, irmão, ser cristão. Quando você sai das garras de Satanás, é aí que ele vai te incomodar ainda mais. É aí que ele vai te perturbar ainda mais. E você precisa estar agarrado com Jesus para que você possa vencer esses períodos, esses momentos de tentação. Irmãos, estudar a Bíblia é maravilhoso e é isso que nós vamos fazer aqui. Outra coisa, Júlio, todas as Bíblias são iguais, né? A Bíblia da Igreja Católica, a Bíblia dos protestantes são iguais? São todas iguais. O que muda são a interpretação de pessoas, porque a Bíblia é a mesma coisa. Por exemplo, irmãos, tem igrejas, pessoas que acham que o sábado foi abolido, que não precisa mais guardar o sábado, que a lei de Deus está na Antiga Aliança, está no Antigo Testamento, e agora nós não precisamos mais guardar a lei, o sábado, que nós agora estamos na graça, o Novo Testamento. E existe um outro grupo que não, que acha que a lei está em vigor, que o sábado está em vigor, né? Por exemplo, a carne de porco. Tem igreja que fala que Deus pede para a gente não comer as carnes imundas, lá de Levítico 11.
E tem pessoas que falam, não tem nada a ver, Deus liberou lá em Atos 10, Deus liberou as carnes imundas, agora pode comer, que não tem problema nenhum. E aí eu te pergunto, em quem acreditar? São interpretações diferentes do mesmo texto, porque as Bíblias, o original da Bíblia é igual ao que nós temos aqui, Bíblia católica, a Bíblia dos protestantes, a Bíblia é a mesma, não muda nada. O que muda são os autores, né? Que tem Bíblia na linguagem de hoje, tem Bíblia na linguagem mais antiga, tem vários autores, né? E eu prefiro na linguagem de hoje, que eu acho mais simples de entender. E aí, em quem acreditar? Aí eu falo para você, meus irmãos, vá você para a Bíblia. Não acredite em ninguém. Eu sou uma pessoa assim. Eu não acredito em pastor, eu não acredito em padre, eu não sou essas pessoas que acreditam no outro homem. Pois a própria Bíblia fala, maldito o homem que acredita no outro homem. Eu, Júlia, eu vou para a Bíblia. Porque, irmãos, como que eu vou colocar a minha salvação, a minha vida eterna na mão de pessoas que é falhas, pecadores, né? Como eu. Então eu acredito em Jesus, por isso que eu vou para a Bíblia, eu pesquiso, eu corro atrás daquilo que para mim é uma das coisas mais importantes do mundo. Então assim, eu não vou colocar a minha vida na mão dessas pessoas, por mais que eu as respeito, né? Eu faço parte de uma comunidade, de uma igreja, né? Respeito os meus pastores, mas assim, eu não sigo eles. Entende? Não é eles que eu sigo a Jesus. É a Jesus que eu sigo, é a Jesus que eu vou seguir. Por mais que às vezes eu acredito em outra coisa do que eles acreditam, tudo bem, eu respeito. Lembra que eu falei? São formas de interpretar algumas coisas. Mas em quem acreditar? Eu acredito em Jesus, por isso que eu oro, Senhor, por favor, abre a minha mente, me dê sabedoria para entender a sua palavra, para que eu não seja enganado. Porque, irmãos, outra coisa, nós precisamos entender que o próprio Jesus disse isso, que nos finais dos tempos iria aparecer o quê? Muitos falsos profetas. Então, a partir daí eu já dou 3 passos para trás. Antes de eu querer acreditar numa pessoa que é falho como eu, seja ela quem for, Tem uma parte na Bíblia, eu vou tentar achar aqui, que fala assim, que se um anjo aparecer para você e falar coisas que estão diferentes da Bíblia, amaldiçoe esse anjo. Porque não é um anjo, né? É um anjo caído. Então eu vou acreditar em pessoas que são pecadoras, falhas. Eu não posso fazer isso com a minha salvação. Então eu estou falando isso para você. Não acredita nem em mim. Eu estou aqui passando o meu conhecimento, mas vai você para a sua Bíblia, estude você a sua Bíblia, para você entender e saber se o que eu estou dizendo é verdade ou não. Por isso que nós precisamos estudar, ainda mais agora nos finais dos tempos. Olha o que diz aqui em Atos 17, a partir do versículo 10. Olha que interessante. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Quando chegaram lá, eles foram à sinagoga. As pessoas dali de Bereia eram mais bem educadas do que as de Tessalônica e ouviam a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as Escrituras, o povo de Bereia, das Escrituras Sagradas, para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Esse é o nosso exemplo, é o meu exemplo. Eu não saio acreditando em todo mundo. Se tem um sermão, por exemplo, na minha igreja que eu fico em dúvida, eu falo, peraí, isso aí parece que não tá legal. O que eu faço? Eu vou para minha casa, pego a Bíblia e estudo.
realmente era verdade. Não, não era verdade o que pregaram lá. Entendeu, irmãos? A gente precisa ser assim. Porque o engano agora nos finais dos tempos vai estar intenso. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Então, irmãos, é uma coisa que eu gostaria de falar aqui para vocês que é muito interessante. Por que em certos pontos da Bíblia Deus a fez com um pouco de dificuldade para entender? Deus fez assim, irmãos, para ver a sinceridade de cada pessoa na questão de buscar a verdade. Olha que interessante. Isso faz toda a diferença de cristão para cristão. Quando Jesus pregava, por exemplo, algumas pessoas não entendiam e iam embora. Agora outras ficavam, iam até Jesus e tiravam as suas dúvidas sobre o assunto. Essa é a diferença que temos que ser. Por que a Bíblia tem alguns pontos que é difícil de entender, irmãos? Porque Deus quer ver a sua sinceridade em questão das Escrituras. Lembra que eu disse? Jesus falou, examinais as Escrituras e não lê. Ah, só lê, meu filho, tá bom. Não, examinar. Se você não entendeu, ora, lê de novo. Não entendeu, ora, lê de novo. Isso aconteceu comigo em Gálatas. Teve um momento em Gálatas, 3 capítulos, que eu não entendia. Eu lia, não entendia, eu lia, não entendia. Eu falava para o Senhor, eu orava, Senhor, me ajuda. Aí passava outro dia, lia, não entendia, lia, não entendia. Acho que eu fiquei uma semana só nesses 3 capítulos. Até chegar um ponto que eu desisti. Passei para o capítulo da frente. O capítulo da frente explicou tudo o que eu estava buscando. Olha que interessante. É isso que Deus quer de nós. Deus quer ver se nós realmente estamos estudando a sua palavra, estamos buscando, estamos obedecendo o que está escrito, ou a gente é só um cristão, né? Um cristão passageiro. Porque, irmãos, lá em Mateus, acho que Mateus 7, se eu não me engano, lá tem uma passagem muito importante que nós precisamos parar para meditar nesse texto, que diz assim: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas somente quem faz a vontade do Pai que está no céu. Eu parei para refletir quando eu li esse texto, e eu fico pensando muito nele. E eu penso o seguinte, peraí, então não é toda pessoa que crê em Jesus que vai para o céu? Porque muitos dizem, né, que é só você crer que você não precisa fazer nada, é só você crer que você está salvo. Medita comigo nesse texto, tá? Não estou dizendo que eu estou com a razão, eu só quero estudar a palavra junto com você. Se você tiver alguma dúvida, entra aqui nesse número e vamos dialogar. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Peraí, então não é toda pessoa que crê em Jesus que entrará no reino de Deus. Mas somente quem faz a vontade do Pai que está no céu. Então peraí. Então não é só crer em Jesus e fazer da minha vida o que eu quero. Ah, você crê em Jesus? Creio, mas você vai ver a pessoa bebe, fuma, vai em balada, faz um monte de coisa, né? Vê prostituição no celular, mas crê em Jesus. A palavra está dizendo que essa pessoa não vai entrar no céu, mas quem faz a vontade do Pai. Júlio, então você está pregando salvação pelas obras? Não. É as obras, é a obediência que vai demonstrar que tipo de cristão você é. Se você é um cristão obediente, que faz a vontade de Deus, ou se você é um cristão de boca para fora. Faz sentido ou não? Então não é só ler a palavra de Deus, é obedecer a palavra de Deus.
né? Você crê em Jesus, sim, esse é o primeiro passo. Quando você estuda a palavra de Deus, a Bíblia está mostrando quem é Jesus. Você crê, creio em Jesus, creio que Ele morreu por mim e eu quero ser salvo. E o que eu preciso fazer? Você precisa crer. Crer nele, no que Ele disse, no que Ele fala. Se Ele diz que é esse caminho, é esse caminho. Se Ele diz que não é aquele, não é aquele. Isso é crer em Jesus. Não é de boca para fora. Porque em 1 João, meus irmãos, olha o que diz em 1 João um outro texto muito forte, que eu parei para meditar também nesse texto, que diz assim, ó: se alguém diz, eu o conheço, eu conheço Jesus, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e não há verdade nessa pessoa. Opa, então peraí. Então mais um texto que está dizendo que não é só crer em Cristo eu estou salvo. Faço da minha vida o que eu quero. Mas eu creio. Mas eu faço da minha vida o que eu creio, o que eu quiser. A Bíblia está dizendo que essa pessoa é mentirosa. Ela ama Jesus de boca para fora. Porque Jesus aqui em João fala, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aqui em João 14. João 14, a partir do versículo 15. Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Se você ama Cristo, você deve obedecer o que está na palavra. Não adianta você então falar que você só crê, mas a tua vida você faz o que você quiser. Parece que não combina. Porque, irmãos, desculpa falar, mas eu já ouvi vários pregadores falar que é só você crer e você não precisa fazer nada. Opa, peraí. Mas não é isso que eu estou vendo na Bíblia. É como eu disse, é que o exemplo, as pessoas, quando Jesus pregava, umas iam embora. Outras ficavam para saber o que Jesus queria dizer. Jesus, e aí? O que eu tenho que fazer? Eu quero mudar de vida, eu aceito a sua palavra, eu quero mudar sim. Eu quero saber o que o Senhor está dizendo. Não é de boca para fora. Ama de boca para fora. Sabe essas pessoas que amam de boca para fora? Você vai ver as atitudes, os frutos dessa pessoa não são frutos bons, mas ela fala que ama, ela fala que acredita, ela fala que é cristã, bate no peito, eu sou cristão, mas você vai ver o fruto dessas pessoas são frutos ruins. Tiago 2 também, irmãos, fala, Tiago 2,17, fala que a fé é assim, se não vier acompanhada de obras, é coisa morta. Então se você tem fé, mas se não vier acompanhada de boas obras, de obediência, é coisa morta. Olha o que diz o espírito de profecia. Nós vamos estudar também sobre o espírito de profecia, que é bíblico também, tá? Diz assim: muitos não conseguem entender a relação entre fé e obras. Dizem eles, apenas creia em Cristo e estará salvo. Isso não tem nada a ver com guardar a lei. Entretanto, a fé verdadeira é demonstrada por meio da obediência. Isso é muito esclarecedor. Então não é só você crer. Pelo menos é assim que eu estou entendendo naquilo que eu estou lendo. Nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Porque, irmãos, como eu disse, né? Por que o mundo anda de mal a pior? Muitas pessoas leem a Bíblia. Muitas pessoas vão à igreja. Mas por que suas vidas estão tão, tristes? Eu vejo muitas pessoas religiosas, sim, mas que não são obedientes à palavra. Conhece, tem o conhecimento, sim,
Estudam, vão à igreja, sim, mas não obedecem. Então o que está dizendo da fé dessa pessoa? É morta. A fé dessa pessoa é uma coisa morta. Porque se ela tem fé, mas você vai ver o fruto dela, né? A obediência dela não tem valor, porque ela não obedece. Ela lê, ela conhece, mas ela não obedece. Ah, Júlio, mas é tão difícil obedecer? Concordo. Como é difícil. E eu caio todo dia. Mas a gente tem que lutar, irmãos. Nós temos que lutar. O Espírito de Profecia fala também sobre isso, que eu acho muito interessante o que o Espírito de Profecia fala sobre isso. Eu acho interessante o que o Espírito de Profecia fala. Fala assim: somos pecadores, pecaminosos, profanos, e por isso não podemos obedecer perfeitamente a uma lei que é santa. Porém, se está no coração obedecer a Deus, se são feitos esforços nesse sentido, Jesus aceita esta disposição e esforço como o melhor serviço do homem e supre a deficiência com seu próprio mérito divino. Louvado seja o nome de Deus. Está em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 382. Se nós nos esforçarmos, estiver no nosso coração o querer de verdade, de obedecer, mas eu não consigo, Jesus vai ver isso em você. E para Ele já basta. Porque é impossível guardar uma lei que é santa, sendo pecador que somos. Só que tem pessoas que não lutam. Por mais que você não vença, você precisa lutar. Tem pessoas que não lutam. Quando a gente peca, irmãos, nós temos que pecar por acidente. Nós não temos que fazer do pecado um estilo de vida, e nós temos que lutar contra isso, com todas as nossas forças. Olha que texto maravilhoso. O que a Bíblia faz com a gente, com as pessoas que estudam ela e obedecem, né, o que está escrito? 2 Timóteo 3,15 em diante diz assim: e desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe pode dar a sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas obras. Olha o que a Bíblia faz com a gente, irmãos. Quando nós a estudamos de verdade em oração. Por isso que ela é um livro sobrenatural. Ela nos dá sabedoria. Ela nos ajuda na questão da salvação. O que eu devo fazer, o que eu não devo, em quem acreditar. Ela nos mostra o caminho certo da salvação. Ela condena, ela é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas, nos ajuda a praticar as boas obras. E hoje as pessoas não estudam a palavra. E às vezes a gente não sabe por que o mundo está indo de mal a pior. E só vai piorar, irmãos. Porque cada vez mais esse livro é esquecido. Os pais hoje não lêem para os seus filhos, não estudam com os seus filhos, para que os seus filhos possam crescer no caminho do Senhor. E vai passando de geração em geração e esse livro vai ficando esquecido.
Por isso que nos finais dos tempos agora vai ter um pequeno grupo, aonde esse grupo, nós vamos estudar mais sobre isso, aonde esse grupo vai receber o poder do Espírito Santo para poder pregar os 4 cantos do mundo com poder, que são os remanescentes que fala lá em Apocalipse. Esses remanescentes, os 144 mil, né? Esses sim vão pregar para os 4 cantos do mundo com poder, para que a humanidade possa ter mais uma chance de arrependimento, voltar para Cristo e ser salvo, porque Jesus, né, estará vindo nesse momento, no derramamento do Espírito Santo. Vai ser esse momento que Jesus estará muito próximo de voltar, o momento do decreto dominical, onde nós vamos estudar mais sobre isso. Um texto aqui, irmãos, de Mateus 24, 35, que diz assim: o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Isaías 48 diz assim: a erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Eu vejo muitas pessoas falando que a Bíblia foi adulterada, no decorrer do tempo eles mexeram na palavra de Deus, que hoje já não é um livro mais confiável. Toda vez que aparece isso na internet ou alguém vem falar comigo sobre isso, eu faço só uma pergunta. Eu falo para as pessoas: tudo bem, me explica as profecias então. O que você tem a dizer sobre as profecias que são tão exatas antes e agora nos nossos tempos? Se a Bíblia foi modificada, o que você me fala das profecias? Que eu estudo profecias e tudo que está escrito está acontecendo direitinho. Mas a Bíblia não foi modificada? O que você me fala das profecias, irmãos? Ninguém até hoje me respondeu sobre isso. As pessoas preferem acreditar em mentiras. Pessoas que veio falando para pessoas e chegou até o ouvido dessa pessoa e essa pessoa acreditou. Sendo que essa pessoa talvez nunca estudou a Bíblia, nunca estudou profecias. Me explica profecias. Se a Bíblia foi modificada. Outro ponto. Se esse livro é a nossa regra de fé e prática, é o nosso manual de sobrevivência, é aqui que nós vamos achar a salvação. Deus escreveu esse livro para nós, deixou esse livro para nós através dos profetas. Um Deus tão poderoso, iria deixar esse livro no esquecimento? Que Deus é esse? Que não consegue nem proteger a sua palavra, quanto mais nós. Que Deus é esse? São coisas para a gente pensar, irmãos. Você acha que Deus não tem poder para proteger a sua palavra? Satanás tentou destruir, sim, na Idade Média, queimaram Bíblias em praça pública, perseguiram Bíblias, perseguiram pessoas que liam a Bíblia. Hoje está aqui, até hoje. Algum tempo atrás, deixa eu ver o ano que foi aqui, foi no ano de 1940, 1950, lá no Mar Morto. Tinha uma pessoa que cuidava de ovelhas, e uma ovelhinha entrou numa caverna lá do Mar Morto. Lá pro fundo, foi lá pro fundo, no escuro. A pessoa que cuidava, né, das ovelhas ficou com medo de entrar, porque era muito escuro, começou a jogar pedra. Para assustar a ovelhinha, para ela sair para fora. Claro. Começou a jogar pedra. Quando veio, ouviu um barulho de vaso. Tuim! Pegou, que negócio estranho. Chamou pessoas e as pessoas foram lá. Acharam vários, acho que é tonéis, né? Aqueles vasos da antiguidade. Vários tonéis com pergaminhos da Bíblia ali.
Irmãos, parece, se eu não me engano, o livro de Isaías estava totalmente intacto daquilo que nós temos hoje. Será que Deus protege a sua palavra porque Ele nos ama? Ele nos ama tanto, tanto, tanto. E é por isso que Ele protegeu a sua palavra? Temos que pensar nisso, irmãos. A vida não está mais para brincadeira. E como eu disse, a gente não pode mais brincar com a nossa vida eterna. Como eu disse, se a vida foi realmente mudada, adulterada, mexida, me prove as profecias. Por que as profecias estão até hoje sendo cumpridas certinho, conforme tem que ser cumprida? É só você estudar. Queridos, para terminar, gostaria de ler mais um texto aqui no Espírito de Profecia, que eu acho muito oportuno para esse momento que nós estamos estudando aqui, vivendo aqui agora, a importância de nós estudarmos a Bíblia. Diz assim: nenhum coração renovado poderá ser conservado em estado de graça sem a aplicação diária do sal da palavra. A graça divina deve ser diariamente recebida. Do contrário, pessoa alguma permanecerá convertida. É todo dia, irmãos. É todo dia o estudo da Bíblia. Não adianta eu estudar um dia sim, um dia não, uma vez por semana. Não, é todo dia, para a gente permanecer na rocha, convertido. Eu sempre falo isso, irmãos, não brinque com Satanás. Não brinque com o inimigo, não brinque. Você é apenas um pozinho perto dele. É por isso que a gente precisa tanto de Cristo para nos proteger. Não brinque com o inimigo. Por isso que é todo dia. Oração toda hora, se possível o dia inteiro. Você ficar aqui, meditando em Jesus. Senhor, converse com o Senhor todo dia, em pensamento. Está no seu trabalho? Conversa. Senhor, boa tarde. Senhor, está tudo bem? Senhor, estou aqui. Senhor, me proteja. Vai praticando essas palavras. Já você começa a conversar com o Senhor o dia inteiro, sem parar. Sem parar. O cristão deve estar se preparando para aquilo que logo irá cair sobre o mundo como terrível surpresa. E essa preparação deve ser feita por meio de dedicado estudo da palavra. Essa preparação deve ser pelo estudo da palavra de Deus e pelo viver conformidade com seus preceitos. Estudar e obedecer, estudar e viver a palavra. Ninguém, a não ser os que fortaleceram a mente com as verdades da Bíblia, poderá resistir no último grande conflito. Ninguém vai resistir, a não ser aqueles que estão estudando a palavra de Deus. A esse grande engano que virá agora nos finais dos tempos. Apenas os que forem dedicados estudantes das Escrituras e receberem o amor à verdade estarão protegidos dos poderosos enganos que dominam o mundo. Queridos, não brinque com a sua salvação. Satanás sabe o que está fazendo. Ele te conhece. Ele me conhece. Ele sabe como te cercar. E se você não estiver com Cristo, Ele vai te pegar. Mais cedo ou mais tarde, Ele vai te pegar. Se proteja. Blinde a sua casa com os anjos do Senhor. Em oração, estudo da palavra, cultos. Coloca culto na sua casa. Cuidado com a televisão. Cuidado com o que passa na televisão, nós vamos estudar sobre isso. Cuidado com as coisas que você coloca dentro da sua casa, através de alimentação, bebidas, televisão, internet,
roupas, tudo. É um conjunto. Que Deus os abençoe, meus irmãos. E torno a dizer, qualquer dúvida, entra nesse número aqui, mande uma mensagem, mande um áudio, não me ligue, tá? Porque eu não vou atender esse número, não me ligue, manda um áudio, no decorrer da semana a gente vai conversando sobre o assunto. Eu vou postar esses vídeos, esse estudo que nós vamos fazer ao longo desses meses, todo sábado de manhã, tá? No sábado de manhã eu solto o vídeo aqui no canal, nos grupos que eu tenho de estudos bíblicos, e nós vamos conversando, né? Qualquer dúvida que você tiver, você vai ter um contato direto comigo por esse telefone, e mande a sua dúvida, vamos conversar com muito amor, com muito respeito, tá bom? Se vier com agressão, vou cortar você. Que Deus os abençoe, viu? Fique na paz do Senhor.